Bom, e o destaque deste primeiro bloco, vamos então já repercutir este primeiro bloco, é o momento da sabatina, o momento aqui da entrevista. Vamos falar com Alda Metroviária, ela é candidata a vereadora pelo Partido da Unidade Popular, pelo Socialismo, conhecido como UP, é, portanto, a entrevistada desta terça-feira, 10 de novembro. Então, já vamos chamar a Alda Metroviária, ela está aqui na sala de espera, ela está aqui nos bastidores. Já vamos, então, colocar a Alda aqui em nossa poltrona, em nossa bancada número 1. Alda, seja muito bem-vinda. Agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite e queria que você falasse um pouco, um resumo de quem é a Alda, quem não conhece a Alda, né? Conhecer um pouco, resumidamente, neste teu primeiro contato, porque a Alda é candidata a vereadora pela UP, portanto, a Alda candidata aí pela UP, e, portanto, queria que você falasse um pouquinho, Alda, você que é candidata pela UP de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, então resuma um pouco quem é Alda Metroviária. A Alda, ela é funcionária da CBTU, sindicalista do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais e candidata a vereadora, né, pela Unidade Popular. Esse é um partido que eu me filiei, em que eu acredito e eu acho que vai fazer grandes mudanças nessas eleições, nesse governo também de municipal. A intenção da Alda, ao participar disso, é trazer com que as mulheres sejam mais representadas, né? Para você ter uma ideia, nós temos 41 cadeiras e só quatro mulheres. A mulher ela tem que estar mais inserida e é essa busca que nós queremos, né? Nós queremos mais mulheres na Câmara Municipal. Nós queremos discutir os direitos das mulheres, políticas públicas para as mulheres. E a Alda, esse é o interesse da Alda, é nessa matéria. Não é uma mobilidade urbana que realmente vai discutir a tarifa social e, por que não, a tarifa zero, né? Abrir o debate. Eu acho que a intenção da Alda, hoje, a minha intenção em ser candidata a vereadora pela Unidade Popular é fazer com que a mulher ocupe esse espaço, que hoje é totalmente ocupado por homens. E nem sempre homens que, de fato, se interessam pelas políticas públicas, né? A respeito da mulher, a respeito da moradia, a respeito do pobre que mora na periferia, né? Da classe trabalhadora, que é muito massacrada, né? E nós precisamos disso, né? Precisamos de mulheres de luta nessa Câmara Municipal. Precisamos cortar esse ciclo, né? Que é só de homens. E a UP, ela vem fazendo isso. A UP, ela trouxe vários candidatos mulheres, ela trouxe candidatos negros para participar também, porque o discurso é muito importante, né? A representatividade. As pessoas têm que ver a Câmara Municipal e se sentir representadas. É isso que a Alda quer. É uma mulher, uma mãe de uma filha, uma funcionária da CBTU há mais de 33 anos. 23 anos eu participo do sindicato, fui a primeira presidente do Sindicato dos Metroviários, que é um sindicato amplo, tudo, mas por ser sindicato de metroviários, de ferroviários, é um sindicato machista. Há pouco, para você ter uma ideia, quando eu comecei, eu era uma das poucas mulheres. Haviam 3 mulheres, elas foram saindo e eu fui ficando. Fiquei muito tempo sozinha, até que outras colegas entrassem dentro do sindicato. Então, assim, eu sou uma pessoa que adora essa discussão e eu acho que estou aqui para lutar, para mudar. E eu busco isso, né? A Alda é isso, a Alda é luta. Né? Ela representa, ela fala e não tem muito medo do discurso, não tem medo do debate, dá a cara para bater. É essa que é a Alda, é uma mulher que dá a cara para bater e quer, de fato, mudar essa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Junto com outras mulheres também, que estão de lutas, que são guerreiras, né? Essa eleição, ela trouxe essa surpresa, né? Ela trouxe várias mulheres aqui em Belo Horizonte, que são mulheres de lutas e de representatividades. É isso que nós queremos. Nós queremos ocupar a Câmara Municipal. E nós queremos que a população entenda que chegou a hora. Somos a maioria do eleitorado, e por ser a maioria do eleitorado, temos que ter uma maior representatividade na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Essa é a Alda Lúcia, candidata pela UP para vereadora. Portanto, está aí a rápida apresentação, uma síntese, um resumo de quem é
A Alda, quem é? Alda Metroviária, portanto, candidata a vereadora pela UP, ou pelo UP, que é o Partido Unidade Popular pelo Socialismo, de Belo Horizonte, portanto, Minas Gerais. Bom, antes de passar a palavra aqui para o meu camarada Ulisses Santos, peço para quem está chegando agora neste começo de live, você que ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, você vai ali, faz a inscrição, em seguida, na sequência, você aciona o sininho para ser notificado, dá o like, dá o positivo, e também, na medida do possível, você pode colaborar com os canais aqui TVC e TVJC, com apenas uma ajuda, você colabora com os dois canais ao mesmo tempo. E também outro procedimento, além de você fazer a inscrição, de colaborar também com os canais, quem puder, evidente, é muito importante que você continue trazendo outras pessoas, convide mais uma, mais duas, mais três pessoas, para que seus amigos, camaradas e companheiros também venham fazer parte aqui da nossa comunidade, tanto da TVC como também da TVJC. Ulisses Santos, então a palavra está com você. A primeira pergunta é para a sabatina desta terça-feira, aqui na TVC e TVJC. Boa noite, Valdo, boa noite, Alda. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite, nesse Conexão Progressista. Alda, melhor dizendo, Alda, tu tens uma trajetória dentro da como metroviária, né? Tu tens alguma proposta para melhorar o transporte público em Belo Horizonte? Já pensou nesse tipo de projeto, não? Não, já pensei. Na realidade, a discussão que a gente faz da mobilidade urbana é que haja uma política com uma tarifa social, até porque não tarifa zero, porque tarifa zero já existe em algumas cidades, São Paulo, Minas Gerais, não é uma coisa ampla, mas ela já existe, né? Principalmente para quem está desempregado. E o transporte, ele tem que ser inclusivo, né? Há uma questão dos desempregados também que necessitam, né? Muitas vezes vão procurar emprego, não tem como. A intenção nossa é fazer com que o metrô, no caso de Belo Horizonte, seja o principal transporte. Muitas vezes as pessoas vão perguntar, mas a Câmara Municipal, ela não tem nada a ver porque o metrô de Belo Horizonte é federal. Sim, mas é mais um espaço para que a gente possa discutir transporte e para que a gente possa fazer discussão da mobilidade urbana, que hoje em Belo Horizonte é um caos. Né? É um caos. Existe uma questão de uma eu vou falar máfia, mas eu nem sei se o termo certo seria esse, mas uma máfia dentro de Belo Horizonte que até hoje não se consegue quebrar, né? Abrir de fato as contas, os contratos, como é que é esse preço da passagem, por que o preço é esse valor, igual há pouco tempo o governo federal aumentou também o preço das tarifas do metrô, que era R$ 1,80, você imagina, mais de 10 anos, R$ 1,80, de repente do nada, hoje é R$ 4,25. Então você vê, ela exclui, né, o transporte hoje em Belo Horizonte, ele exclui. É preciso fazer esse debate, fazer essa discussão, criar linhas alternativas, né, em comunidades, para que os moradores possam chegar até o centro da cidade, ou até próximo ao metrô, com uma tarifa bacana, com uma tarifa barata, uma tarifa social. Então, assim, nós temos a discussão e nós procuramos, né, e com certeza, tanto na Câmara Municipal, nós vamos poder ter essa discussão com o prefeito. E eu acho que uma das principais coisas que nós temos que fazer é estatizar o transporte. A prefeitura, os vereadores, eles têm que criar uma empresa pública municipalizada do transporte. Tem que ter essa empresa que vai realmente municipalizar, estatizar o transporte e fazer com que a gente tenha essa discussão. Porque transporte não é lucro, transporte não é mercadoria, transporte virou um direito. E por ser um direito, está na Constituição. Então, nós, candidatos, temos que trazer esse debate para a sociedade, fazer com que essa sociedade possa opinar e deliberar também, porque eu acho importante a participação da sociedade nessa questão da mobilidade urbana, porque hoje a mobilidade urbana em Belo Horizonte é um caos. É um caos. E com isso, quem paga essa conta somos nós, trabalhadores, é o povo pobre, né, os desempregados, que muitas vezes não conseguem, vão juntando ali para ter, e os estudantes, olha a questão da invasão escolar. Belo Horizonte não tem passe livre, eu acho que o passe livre é uma coisa que tem que ser garantida, até para que a invasão escolar acabe, para que o estudante saiba que pelo menos ele pode
e estudar sem preocupar em pagar a passagem, em ter dinheiro para pagar a passagem. E chegando lá, ele tem que ter outras coisas também, como uma merenda digna, né? Condições de estudar com dignidade, isso aí, mas é um debate também que ele começa também pela Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, né? E a gente quer fazer isso. A questão da mobilidade urbana, eu acho que ela é primordial. Aliás, pelo todos os discursos que eu tenho visto de todos os candidatos, a mobilidade urbana é a principal, um dos principais temas que a gente tem observado, e ele é muito sério. Tem que trazer especialistas, Belo Horizonte tem pessoas que entendem disso, tem o pessoal do Tarifa Zero, que é um pessoal bacana, que discute essa questão. Então, assim, primeiro passo é a gente fazer com que a Câmara Municipal entenda da necessidade de uma empresa municipal, e aí sim discutir o rumo das mobilidades, porque a mobilidade ela tem que ser ela tem que incluir. Ela tem que incluir o cidadão, não excluir, como ela tem bem feito hoje. Hoje, se você observar, poucas pessoas conseguem pegar uma passagem aqui em Belo Horizonte porque ela é muito cara. Estamos conversando com Alda Metroviária, candidata a vereadora por Belo Horizonte, pelo Partido Unidade Popular pelo Socialismo. E, Alda, qual é a tua função aí? Curiosamente perguntando, qual é a tua função Eu como metroviária? seria o antigo chefe de estação. A função seria assistente operacional, mas é aquela função do chefe de estação, não sei se vocês lembram da rede, quando tinha aquele pessoal que tomava conta das estações, coordenava as estações, era responsável por toda a movimentação da estação. Isso que eu faço dentro de Belo Horizonte. Você chegou a pilotar alguma máquina aí, em Hoje quem algum coloca a ponto máquina aqui são os maquinistas, né? Que é uma outra função dentro da CBTU, porque é concurso público, né? Para entrar na CBTU. Tem os maquinistas, que operam os trens, e tem os operadores de máquina, de locomotiva, que trabalham na manutenção também. A minha função é realmente ser responsável pela estação. Legal. Bom, mas a minha pergunta é o seguinte, você tem um envolvimento muito profundo sobre essa questão aí de mobilidade, ou seja, transporte público, tarifa zero, ou seja, defesa dos trabalhadores do setor, talvez não só do setor, mas também os trabalhadores como um todo aí na tua região. Além dessa visão ampla, o que você teria para propor como candidata eleita aí, vereadora em Belo Horizonte, além dessa proposta mais, eu diria, mais fechada no próprio setor que você atua? Na realidade, Walter, a questão toda das nossas propostas, ela vem falar de moradia, ela fala da mulher, né? Do assédio que a mulher sofre no transporte público. Essa é uma coisa muito séria que acontece. A questão de ocupar a cidade, não apenas só para o trabalho, para o lazer também, entendeu? A gente tem que trazer com que as pessoas descubram a cidade, não só como trabalho, mas assim, ocupar pelo lazer, pela cultura. Essa é uma proposta. Há muitos prédios em Belo Horizonte que estão desocupados porque não transformaram em moradias. Né? A gente fala também da questão do transporte alternativo, né? A gente vê essa briga, é uma briga que tem do lado tem os taxistas, do lado tem os motoristas de aplicativos, também é uma discussão, a gente tem que sentar e conversar com isso e chegar talvez num denominador comum. Saúde, tudo isso que a gente tenta fazer dentro da campanha nossa. A proposta da Unidade Popular, né, se a gente conseguir eleger algum vereador, e nós temos fé que a gente vai conseguir eleger um vereador, é fazer com que esse vereador pegue todas as pautas dos outros candidatos e levem para o debate dentro da Câmara Municipal. Então, ele passa pela saúde, pela educação, pelo lazer, pela cultura, pelo transporte, moradia, educação. É o que nós queremos fazer. Nós queremos mostrar para a sociedade de Belo Horizonte que existe um outro lado, né, que muitas vezes não é visto e é ignorado, que são os moradores periféricos, né, que é o povo preto, o povo pobre, a classe trabalhadora que muitas vezes não tem os seus direitos defendidos, né, resguardados. Então, assim, a nossa não é só uma questão da Alda só, é um conjunto, né, dos candidatos que estão na Unidade Popular, a questão da LGBT, tudo isso nós queremos levar para a Câmara Municipal, porque todas essas mudanças que nós estamos falando aqui, elas têm que passar pela Câmara Municipal. As mudanças começam pela Câmara Municipal e aí sobe para uma outra esfera, estadual e federal.
Mas se a cidade não mudar e não aceitar e não transformar a vida dessas pessoas, nós vamos continuar a mesma coisa. Como da última chuva que tivemos aqui em Belo Horizonte, bairros, né, da zona sul de Belo Horizonte, no instantinho foram corrigidos os problemas, né, arrumados os problemas, né, da enchente. E tem outros bairros aqui em Belo Horizonte que até hoje não foram resolvidos. Estão lá precisando. E daqui a pouco começa as chuvas de novo. Como é que fica isso? Nós temos que integrar a cidade. Nós temos que mostrar para todos aqui que moram em Belo Horizonte que não é só aqueles que moram na Zona Sul, não. Nós queremos dar para essas pessoas que moram na periferia o mesmo padrão que esse dado na Savassi, na Zona Sul, que são bairros importantes aqui de Belo Horizonte. Nós queremos um tratamento igualitário para todos. E aí isso passa pela Unidade Popular, passa pelos candidatos da Unidade Popular, que tem como compromisso qualquer um de nós que formos eleitos, assumir a pauta do outro. Então, assim, a gente tem muito trabalho, a gente tem vários discursos com isso, e a gente preocupa mesmo. A intenção nossa é fazer um trabalho bacana na Câmara Municipal, mas voltado para todos, mas principalmente para aqueles que vivem na periferia. E isso não é um papo de política, não, porque a Unidade Popular, ela nasceu desses anseios. Ela nasceu dessa vontade das pessoas se sentirem representadas por um partido. E é isso que acontece aqui em Belo Horizonte com a Unidade Popular. Estamos conversando com Alda Metroviária, candidata a vereadora por Belo Horizonte, portanto, capital aí de Minas Gerais, e ela é candidata pela UP, ou pelo UP, que é o Partido Unidade Popular, pelo Socialismo. Bom, Ulisses Santos, vamos lá então com mais uma pergunta para a nossa convidada de hoje. Alda, tu comentou com a gente no começo que uma das preocupações tuas e da UP, no caso, seria, entre outras coisas, a participação da mulher, ou a mulher de um modo geral, né? Tu mesmo citou o caso do assédio no transporte público. Como é que tu pretende, com o teu mandato, dar mais visibilidade para a mulher através de políticas públicas? Como é que tu pretende fazer isso? Na realidade, esse trabalho ele tem que ser feito da seguinte forma: a mulher tem que sentir segurança. Se ela sofre um assédio, quando ela for representada, quando ela for a uma delegacia, ela tem que ser bem tratada. Tem que ter casas de abrigo para as mulheres, o espaço para as mulheres fazer a denúncia. A partir do momento que ela for assédio, na propaganda aqui de Belo Horizonte, que eu fiquei sabendo que tem um botão dentro do ônibus que você denuncia a questão do assédio. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo, e olha que eu sou mulher, ando de ônibus aqui, eu não sabia disso, fiquei sabendo uma propaganda eleitoral aqui. Mas esse botão só resolve? E não é só no transporte, o assédio ele acontece em vários lugares. E é uma discussão que a gente tem que trazer, a gente tem que levar esse debate mais sério. Cobrar punição, ele tem que ser punido. Isso não é uma brincadeira, você está entendendo? E a mulher, quando ela for assediada, ela tem que sentir segurança para procurar fazer alguma política voltada para isso. Criar, de repente, câmaras, né, ou juntas que possam ouvir a demanda dela, ela sentir segura nessa demanda dela, dessa denúncia dela, e a gente correr atrás e procurar saber. Brigar para que a prefeitura crie mais pontos, que a mulher tenha mais segurança para poder transitar. Há um discurso aqui para facilitar a mulher que ela pode parar o ônibus em determinado horário fora dos lugares. Isso não acontece. Quantas vezes eu peguei ônibus, que eu largo o serviço às 23 horas, às vezes, vou parar no ponto de ônibus, peço para parar, o motorista não para. Então, qual é a lógica desse tipo de serviço que a prefeitura oferece? Ele tem que ser mais cobrado, tem que ter uma discussão com as mulheres, tem que chamar as mulheres para compor essa junta e ver qual a melhor forma da gente coibir isso. E a melhor forma de coibir isso é ouvindo as mulheres e o trajeto que ela faz, seja no transporte, seja nas ruas. As ruas têm que ter melhor policiamento, mas não com policiamento armado, que eu sou contra, mas com uma forma para coibir esse perigo que a mulher transista. Hoje, em Belo Horizonte, as políticas públicas, né? Você vê, se a mulher é agredida, quantas casas existem em Belo Horizonte? É preciso aumentar esse número. Né? Hoje nós temos em Belo Horizonte, que também é o movimento Algobenárias, junto com a Unidade Popular, que é a questão da casa de referência Tina Martins.
É um trabalho belíssimo que as mulheres fazem lá, que as meninas fazem lá. E a mulher se sente acolhida. Nós precisamos de ter mais acolhimento. Quantas casas são necessárias? É preciso de mais casas para que acolher a mulher. Para que a mulher, ao sofrer um tipo de assédio, sofrer um tipo de violência, ela saiba onde procurar e ter o acolhimento. Porque a primeira coisa é o acolhimento. É tentar cuidar dela e de quem está com ela, filhos e tudo mais. A partir daí, a gente discute qual o caminho melhor fazer. Qual a melhor situação. Mas sempre lembrando o seguinte, que temos que denunciar. Violência e assédio têm que ser denunciados. E tanto a questão do transporte como da Azul tem que ter locais onde a mulher possa fazer a denúncia e ser acolhida. Porque se acontece uma vez, vai acontecer várias vezes. E se ela simplesmente não tem onde fazer a reclamação, como é que vai ser? Então, a gente precisa abrir esse espaço, a gente precisa abrir essa discussão e fazer com que ela seja acolhida, que haja mais casas de acolhimento. É isso que nós precisamos em Belo Horizonte. E isso é um papel da prefeitura. É um papel que a prefeitura tem que fazer, é um papel que a Câmara Municipal tem que fazer, esse é um papel que tem que ser feito, aumentar essas casas de acolhimento e dar segurança às mulheres para fazer as denúncias e serem acolhidas e bem tratadas. Candidata a vereadora em Belo Horizonte, a Alda Metroviária, ela é conhecida como Alda Metroviária, anote aí este nome, um nome aí que vai com tudo aí, pela UP, ou pelo UP, que é o Partido da Unidade Popular pelo Socialismo. Bom, Alda, eu queria trabalhar um pouquinho agora essa relação, a relação poder executivo e poder legislativo. Você eleita, e eu pelo menos torço que você consiga uma vaga como candidata a vereadora aí em Belo Horizonte, você eleita, a previsão aí é uma previsão muito negativa aí para a majoritária. Temos aí o Calil, né, está liderando, pelo menos é o que dizem as pesquisas. Claro que pesquisas sempre são pesquisas. Agora, mas a gente tem pelo menos um parâmetro aí, e é o que diz agora, é o que dizem as pesquisas, é que o Calil provavelmente ganha até já no primeiro turno. Bom, Calil ganhando, você como vereadora, que tipo de relação, ou seja, que tipo de pressão, vamos tirar essa relação, vamos colocar pressão, que tipo de pressão você vai no caso, obter para que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, não diria uma parceria, mas que você possa colocar os teus projetos e os teus projetos aí sejam aprovados e, aprovados, eles sejam executados. Então, eu queria que você trabalhasse um pouquinho essa relação aí. Você falou uma coisa interessante. O Calil, realmente, pelas pesquisas, dá a impressão que ele vai levar, mas pesquisas é uma coisa meio, não sei, podem ser manipuladas, podem dizer muita coisa e não dizer nada, né? Eu ainda acredito na questão do vira-voto, como a gente está falando aqui em Belo Horizonte, de pelo menos a gente chegarmos ao segundo turno, né? Com a Áurea e o Léo, a Áurea como prefeito e Léo, que é o presidente da Unidade Popular, como vice, né? Eu acredito nisso, eu acho que ainda tem um tempo para a gente fazer isso, e nós vamos fazer esse vira-voto, nós vamos conseguir fazer com que a Áurea chegue no segundo turno, seja em segundo, e a gente possa, de fato, aí começar o debate, porque só assim você vai saber como é que o prefeito é, né? A gente nota que os debates, que era uma coisa que eram feitas pela TV aberta, acabou, não existe mais debate, né? E uma forma de você conhecer o candidato é através do debate. Eu entendo que para a gente chegar, ter um projeto, e fazer com que esse projeto seja executado, é só através do poder popular. E eu acho que hoje, em Belo Horizonte, com o Calil aí, eu posso dizer para você que até hoje eu não vi uma pressão no Calil. Eu não vi ninguém pressionando o Calil de fato, né? Como uma esquerda, ou como uma questão de fazer porque ele maquiou muita coisa, ele fez muita coisa que foi maquiada, igual eu acabei de falar. Por que a Zona Sul teve as obras aceleradas e os bairros periféricos não tiveram o mesmo tratamento, né?
O que faltou isso? Faltou alguém cobrar na Câmara Municipal, alguém pressionar, dizer, olha, do mesmo jeito que você está fazendo lá, você tem que fazer aqui. E eu acredito muito nisso. É uma coisa que a gente tem que discutir, é que, nesse momento, a gente vai ter que juntar os pares que querem o melhor para o povo. Né? Para um projeto ser criado e ser feito pelo prefeito, ele também, muitas coisas dele, vai chegar na Câmara Municipal. Muitas coisas também. E ele também vai ter. Ele também vai sentir a pressão lá. Mas se nós tivermos o poder popular, tiver o povo junto com a gente acha que não, mas se a gente tiver, muita gente acha que isso é bobagem, mas não é. Nós conseguir o poder popular, fazer um poder popular não participativo, mas deliberativo, que o povo cobre, que o povo vá até. E isso eu vou falar uma coisa muito séria com você, essa é uma grande diferença da unidade popular. O pessoal vai. Eles já foram várias vezes à casa do governador, à casa do prefeito, questionar, porque a gente quer essa discussão, entendeu? E essa discussão, ela passa pelo poder popular. É isso que nós queremos levar para a Câmara. Eu não quero levar só a Alda, não. Eu quero levar todos aqueles meus colegas que foram candidatos a vereadores e também o povo. Porque quem vai fazer com que o que a Alda possa fazer, os projetos que a Alda possa fazer, vai ser o povo. Porque eu estou a serviço deles. Não é uma coisa da vaidade da Alda ou da vaidade de um e de outro da unidade popular, não. É ouvir o povo. Porque o tempo todo que a gente fala pelo socialismo é porque nós acreditamos nisso e acreditamos também no poder popular, que é o que faz as mudanças e que vai conseguir vencer isso. Se você me perguntar se vai ser fácil, eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Até porque a esquerda, ela, quando você quer ser de fato esquerda, você sofre muito, porque você questiona, você quer brigar, você quer exigir, entendeu? Você cobra uma posição, você defende um lado, e o lado que nós defendemos é o lado do povo, é o lado do pobre. Então, assim, há formas e formas da gente conseguir isso, e eu acredito que, junto com o povo, junto com a unidade popular, nós vamos conseguir. Nós vamos fazer com que o prefeito entenda que não é do jeito que ele quer, não. E eu tenho certeza, eu acredito muito nisso, que a gente vai fazer o vira-voto, mesmo que a pesquisa diga que o Calil possa vencer em primeiro turno. Nós vamos fazer o vira-voto e vamos levar Áurea e Léo para o segundo turno. E aí, de fato, nós vamos ter debate. Se Áurea e Léo for, com certeza, a preocupação com a cidade é outra, a visão da cidade é outra, porque é uma preocupação com o outro lado, o lado que muitas vezes o próprio Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, não conhece, não sabe, que é o lado da moradia, que é o lado do desemprego, entendeu? Eu acho assim, muitas das coisas das políticas do Calil foi mascarado, e eu acho que a gente tem que começar a mudar isso. De fato, na Câmara Municipal, ela tem que ter uma política mais pesada e tem que ter a esquerda. E a esquerda tem que estar lá. E eu posso dizer, todos nós da Unidade Popular somos pela esquerda e trabalhamos na esquerda, porque nós queremos mudar esse contexto que existe aqui em Belo Horizonte, de só um lado ter privilégios. Candidata a vereadora em Belo Horizonte, Alda Metroviária, muito otimista, e tem que ser otimista numa hora dessa, com toda a situação que estamos passando, essa crise econômica, a crise pela pandemia do coronavírus, portanto, tem que ter otimismo. Ulisses, passando a palavra para você, estamos chegando agora já no finalzinho da nossa sabatina, esse primeiro bloco, é o horário da entrevista, e passo então para você fazer a última pergunta. Tu comentou da tática do vira-voto. Eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, explica para nós o que é, em que consiste a tática do vira-voto, como é que vai ser feita, e por último, mas não menos importante, eu quero o teu número de candidato a vereador. Por favor. A questão do vira-voto é a gente ir para as ruas e conversar com as pessoas e dizer que existe outros candidatos que, de fato, estão pela esquerda e vão fazer mudanças. Candidatos que querem discutir meio ambiente, moradia, saúde, educação, mobilidade urbana. Candidatos como a Áurea e o Léo que querem trazer isso.
Então, assim, o vira-voto nada mais é do que conversar com a população, conversar um por um, explicando quais são as nossas propostas e o que nós queremos. E mostrar o seguinte, vamos pelo menos tentar ir até o segundo turno, para quando começar os debates, as pessoas puderem falar assim, ó, estou gostando dela, a visão dela é interessante. Você está entendendo? Não é só uma visão única como a do Calil. Porque se você não for no debate, se você não for para um debate, como é que você vai conhecer o outro lado do que o cara planeja, como é que é? Dá impressão, Belo Horizonte é a terceira cidade mais rica do país. Para onde vai esse dinheiro? Por que não é aplicado de forma correta? Por que não é utilizado para aquelas pessoas que de fato necessitam? O que nós estamos querendo não é sonho. O que nós estamos querendo é dizer à população o seguinte: para um pouco e reflita. Vamos para o segundo turno com Aura e Léo, e lá sim, vamos para os debates e vamos mostrar os nossos projetos para Belo Horizonte, que é uma Belo Horizonte muito melhor do que está aí, com certeza. E meu número é 80900. Agradecemos a participação da Alda Metroviária, candidata vereadora em Belo Horizonte, capital aí, portanto, de Minas Gerais, e a Alda que concorre pela UP, ou pelo UP, que é o Partido Unidade Popular, pelo Socialismo. Alda, mais uma vez agradecemos por ter aceito aqui o nosso convite, uma ótima campanha, aliás, um final de campanha, temos aí apenas, são 5 dias a partir de hoje, temos aí, vamos colocar esse resto de semana para você virar voto. Então, agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, pela participação, e pode ter certeza que eu virei fã de vocês. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Boa sorte. Boa sorte aí para a Alda Metroviária, candidata a vereadora